Esteve hoje em debate o Orçamento Retificativo para 2018 e eu começaria a minha intervenção pela aplicação do acréscimo de receita e a forma como esse acréscimo vai ser distribuído. Em primeiro lugar, na nossa parte do projeto do novo hospital. Esperemos que o Estado cumpra com a sua, porque promessas têm sido muitas, resultados zero. Vai ser aplicado também nas medidas de ajustamento relacionadas com a carreira docente, ou seja, com os professores. Medidas essas que, inclusive, já pedem para ser copiadas quer nos Açores, o paraíso na terra, quer a nível nacional. Vai ser aplicado na aquisição de equipamentos de socorro, na habitação social, no apoio às IPSS, em medidas de apoio ao emprego, na recuperação e conservação de diversas instituições públicas de caráter social, no incentivo às especialidades médicas carenciadas. E já percebemos pelas posições de alguns partidos que esses mesmos partidos são contra estas medidas. O Partido Comunista é contra essas medidas, o Bloco de Esquerda é contra essas medidas, o JPP é contra essas medidas e o Partido Socialista não sabe se é contra, se é a favor, está à espera que Lisboa lhe diga como votar. Debatemos, de facto, hoje a proposta de orçamento retificativo. Importa referir os aspectos que estiveram na origem da necessidade do Governo em apresentar esta alteração ao orçamento para 2018. Por um lado, os resultados apresentados pela execução orçamental. Depois, por outro, a necessidade de inscrever nas receitas os valores decorrentes da venda de bens de investimento e as provenientes dos jogos sociais. Gostaria de ater-me em relação a este aspecto central. Anda para aí uma narrativa balbuciada pelo Partido Socialista que esta situação, que esta dádiva, foi concedida por este Governo da República. Nada mais falso. Mais uma das múltiplas mentiras usadas pelo Primeiro-Ministro António Costa, o campeão das patranhas. Só em 2010, este direito foi assegurado na Lei de Finanças Regionais, foi aprovada pelo PSD e por outros partidos e que teve votos contra do Partido Socialista. José Sócrates, esse Primeiro-Ministro socialista de má memória, ressabiado pela aprovação da referida lei, aproveitou a desgraça que se abateu sobre os madeirenses para suspender o referido diploma. Uma vingança torpe, mesquinha, de quem não tem caráter, princípios, ética e que pauta a sua existência por esta postura de meliante vingativo. Ao contrário do que os pantomineiros socialistas, funcionários e servos de Lisboa dizem, este recebimento só acontece porque o PSD obrigou o relutante Governo da República a cumprir a lei e a pagar as suas dívidas. Mas esta dívida é apenas uma parte menor do conjunto de créditos que a região detém sobre o Estado. Muito ainda é-nos devido. Em primeiro lugar, está a comissão de agiotagem que o Estado cobra sobre o empréstimo à região. Até ao final do prazo, são mais de 140 milhões de euros, a módica quantia de 12 milhões de euros anuais que o Estado ganha com a região. Uma indecência só comparável com os prestamistas medievais. Somam-se também cerca de 35 milhões de euros referentes a dívidas acumuladas e não transferidas que remontam a 2005. Acresce os 30 milhões de euros que dizem respeito à solidariedade solenemente prometida, a quando dos incêndios de 2016, e que agora o Estado faz de esquecido e perde sem explicações gagas e desculpas de mau pagador. Os custos associados com o regresso em massa dos portugueses da Venezuela continuam a ser suportados unicamente pelo orçamento regional. O Governo Socialista insiste em, convenientemente, esquecer-se destes portugueses. Há que adicionar o esbulho de 70 milhões de euros referente à sobretaxa de IRS. Roubo feito com a conivência, apoio e incentivo do Tribunal Constitucional. Continua por explicar a discriminação entre regiões autónomas, que faz com que a Madeira tenha recebido, nos últimos 10 anos, menos 1.000 milhões de euros, ou seja, 100 milhões de euros anuais do que a sua congénere açoriana. Para estes governos da República, os portugueses da Madeira valem menos 100 milhões de euros por ano
que os portugueses dos Açores. Somos nós que temos de pagar os meios aéreos de combate aos fogos. Promessa socialista, ainda há pouco louvada pelo Sr. Deputado Jaime Leandro, e que traduziu-se no cúmulo, no auge do ridículo, quando diz que a responsabilidade por esta situação é do Partido Socialista. Somos nós que pagamos a continuidade territorial. E, uma vez mais, na sua intervenção estranha, fantástica e fabulosa, o Sr. Deputado Jaime Leandro chama a si e ao Partido Socialista esse pagamento da continuidade territorial. Por outras palavras, pagamos para fazer parte do mesmo país. Como se pode verificar, muito está em dívida, muito falta pagar, muito temos a ver. Custa muito ser português, mas custa muito mais assistir ao desprezo deste Estado e à colaboração de meia dúzia de enviados de Lisboa, de sangue madeirense, que insistem em perpetuar, traindo os seus próprios conterrâneos. Mas este ataque às autonomias não fica por aqui. O Governo Socialista prepara-se para usurpar competências das regiões autónomas e entregá-las aos municípios. Mas mais grave que essa intromissão ilegal, ilegítima e inconstitucional é a intenção de pagar essa atribuição de competências com receitas que são das regiões. Mas uma manobra ardilhosa, astuta e mal intencionada de prejudicar os portugueses insulares, de lhes retirar recursos e roubar-lhes o dinheiro. Para aqueles que insistirão em afirmar que a estratégia do PSD Madeira é a de atacar o inimigo externo e de fomentar o contencioso das autonomias, resta-me dizer o seguinte. Os senhores usam esse argumento porque já desistiram de defender a Madeira e os madeirenses. Os senhores usam esse argumento porque se sentem bem com a pouca vergonha que nos fazem todos os dias. Os senhores fazem-no porque a vossa ânsia de poder é mais forte que os princípios e a defesa dos nossos interesses. Os senhores fazem-no porque contentam-se com esmolas e migalhas. Os senhores fazem-no porque vos foi prometido o céu, ainda que isso implicasse vender a alma ao diabo. Se há contencioso, é porque o Governo Socialista assim o quer. Se há contencioso, é porque violam os nossos direitos dia após dia. Se há contencioso, é porque nos roubam recursos de forma clara e desavergonhada. Se há contencioso, é porque ainda existem madeirenses que não estão dispostos a ser espezinhados, humilhados, insultados e que jamais abdicarão dos seus direitos, princípios, orgulho e identidade. Muito obrigado.